Por quê? Porque tinha obra a ser feita. A obra não iria parar somente porque ele tinha sido crucificado e porque ele tinha ressuscitado. Ele não ressuscitou somente para ir para o céu, mas para deixar a comissão aqui na terra, nossa, como discípulo, para continuar fazendo aquilo que ele parou e deixou para nós fazermos. Deus levou Jesus para que nos deixou, para que nós continuássemos a obra que ele deixou aqui. Saúde os irmãos capazes do Senhor. É uma honra, né? Motivo de muita alegria para mim, uma honra também poder estar aqui conhecendo mais uma parte da nossa família, né? Sendo extremamente grata a Deus por essa oportunidade tão valiosa que é falar do Evangelho de Cristo. Eu estou aqui debaixo da ordenança e bênção do meu pastor, pastor Diogo, juntamente com meu esposo, como ele já nos apresentou. E eu gostaria de compartilhar com a igreja, né? Vamos estar lendo o tema desse culto, dessa festividade, que está no livro de Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? A igreja pode se sentar. O que nós temos aqui, né? Esse é um texto muito conhecido. E esse texto ele é conhecido como a grande comissão, né? A grande comissão que Jesus nos designou, porque logo após a sua ressurreição, né? Jesus ele aparece aos seus discípulos na Galileia. Porém, nós precisamos entender, iniciar por quê? Falar do trabalho missionário, nós estamos falando para cristãos, para nós, porque essa missão é nossa, não é do mundo, é nossa para o mundo. Então, primeiramente, a nossa conscientização sobre o trabalho missionário, a obra missionária, é da igreja para o mundo, não é do mundo para a igreja. E aqui nós precisamos entender o seguinte, que um anjo ele aparece. O anjo, a palavra de Deus diz que o anjo manda dizer. Depois da ressurreição de Jesus, o anjo aparece e diz aos discípulos que ele ressuscitou e que ele os veria na Galileia. Então aqui o Senhor já sabe, aqui a gente já pode observar que o ministério de Jesus não acabou com a crucificação. A obra missionária não acaba com a crucificação, muito pelo contrário, ela começa. Ela começa na vida dos discípulos, daqueles que ficaram aqui para terminar a obra do Senhor. Então a crucificação, ela não parou Jesus. E o que tem nos parado como servos de Deus? O que tem nos impedido de estar saindo de dentro da igreja para levar o evangelho de Cristo? É a lama, é a chuva, a crucificação. Não foi suficiente para parar a obra missionária que tinha em Cristo Jesus. E por que nós estamos parando? Por que nós estamos escolhendo dia? Por que nós estamos diminuindo o ritmo ao invés de aumentar? Porque estamos nos últimos dias aqui na terra. Porque nós sabemos que Cristo está às portas. Quem conhece o Evangelho sabe que não são palavras humanas, é cumprimento das Escrituras do Senhor. E aqui, em meio à dor da cruz, Jesus continuou fazendo a obra, porque ele pediu pelo povo. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Isso é obra
de Deus fazendo. É nós sairmos de dentro da nosso conforto, de dentro da nossa casa. Muitas das vezes, não ter a nossa palavra aceita, como a gente sabe que acontece por aí, mas a gente olhar para aquele e falar: Senhor, abençoa. Não tira dele a oportunidade, mais uma vez, dele ter um encontro contigo, que ele venha entender que o Senhor é fonte de água eterna, que é vida eterna para ele. É isso, é fazer a obra. Não é somente a gente, muitas das vezes, mas aqui eu já evangelizei muito, irmã, aqui ninguém amolece o coração. É persistir. A obra missionária é uma obra que existe persistência e resistência. E aqui a gente vê que Jesus, depois que ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi ao encontro dos seus discípulos. Por quê? Porque tinha obra a ser feita. A obra não iria parar somente porque ele tinha sido crucificado e porque ele tinha ressuscitado. Ele não ressuscitou somente para ir para o céu, mas para deixar a comissão aqui na terra, nossa, como discípulo, para continuar fazendo aquilo que ele parou e deixou para nós fazermos. Deus levou Jesus para que nos deixou, para que nós continuássemos a obra que ele deixou aqui. E aí a gente muitas das vezes fica, né? Por quê? Por quê? Por que que tem que ser tão difícil? Por que que nós escolhemos tanto? Por que que tudo é sacrificante? Por que que muitas das vezes o sol está quente demais? Irmã, tem que subir o morro, tem que descer o morro. A palavra de Deus fala o quê? Para mim e para você: até os confins da terra. Então é dentro da lama, é dentro da poeira, é subindo o morro, é entrando em Cracolândia. Essa é a obra que o Senhor colocou na minha e nas suas mãos. E o que nós estamos fazendo com essa comissão que o Senhor nos deu? Como é que nós estamos desenvolvendo essa ordenância de Deus, de Cristo Jesus na nossa vida? Estamos obedecendo a ordem de Deus? Estamos fazendo sem medir esforços? Jesus não se doeu pela crucificação. Ele ressuscitou e partiu para perto dos discípulos, porque tinha obra a ser feita, porque a obra precisaria continuar, porque ele tinha instrução a dar, porque ele tinha uma obra que ele estava passando para os discípulos para dar continuidade. E aqui a gente vê que nós não precisamos parar, porque a cruz, ela foi um momento de grande dor e aflição, mas ele venceu, não parou. Irmã, é uma dor de cabeça insuportável. Vai com a dor de cabeça. Eu já saí de casa para evangelizar passando mal e voltei curada. Voltei curada. Eu saí passando mal, mas eu falei: eu não vou cancelar o evangelismo. Meu esposo: você não vai? Eu falei: eu vou. Se eu tiver que desmaiar na rua, eu vou desmaiar com panfleto. Não vou, eu não aceito. É na hora e no dia do evangelismo que a enfermidade chega, ela vai ter que bater em retirada, porque eu vou largar ela por aí. E fui, e voltei sem dor de cabeça, sem tomar remédio. Porque Deus faz assim. Mas Ele precisa que nós, igreja, estivemos posicionados. Quando eu estou posicionada, eu não olho as dificuldades, eu não olho o cansaço, eu não olho nada disso. Porque eu trabalho a semana inteira também. Então eu sei que não é fácil. É só o sábado para ir na rua, para limpar a casa, para cuidar do marido, para cuidar de tudo. Eu largo tudo de lado. Primeiro é a obra do Senhor. Porque o Senhor, Ele para o tempo se Ele tiver que parar. Ele nos auxilia em tudo que nós vamos fazer, porque o Senhor, Ele é rico, Ele é poderoso, Ele nos abençoa, e quando nós nos colocamos diante dEle, prontos para fazer, primeiramente a vontade dEle, buscai primeiro o reino do céu, e todas as coisas vos são acrescentadas, na minha vida essa palavra se cumpre. Porque eu busco primeiro a obra e a presença do Senhor, o restante Ele cuida. E Ele tem cuidado. Ele tem cuidado da saúde, Ele tem cuidado da casa, Ele tem cuidado da família, Ele tem cuidado de tudo, tudo. Tudo que é dependente do Senhor, que nós colocamos no altar do Senhor, Ele cuida. Basta nós honrarmos eles com a nossa fé. Precisamos honrar o céu
com as nossas obras. As nossas obras aqui precisam honrar o céu, para que o céu nos honre através de Cristo Jesus. E muitas das vezes o que falta em nós é essa disposição, é esse posicionamento para estarmos fazendo a obra do Senhor. Eu uma vez, ano passado, no Festividade da Matriz, eu, irmão Luiz, 80 quentinhas. Eu fiz de 12:00 às 5:00, sozinha. Sozinha não, o Espírito Santo estava comigo. Porque se alguém aqui mexe com cozinha, sabe que uma pessoa sozinha é inviável fechar. Às 8:30 da noite, pastor Marcos estava lá na minha casa e as quentinhas toda ensacada. E eu não aceitei ficar fora do evangelismo lá na Praça dos Eucaliptos de manhã. Eu fui. Falei, quando eu chegar em casa vai dar tempo. Aí ele falou assim, você não cozinhou nem 1 quilo de feijão. Eu falei, mas vai ficar tudo cozido. Se preocupa não que Jesus vai dominar o fogão, ele vai preparar tudo, vai dar tempo e eu ainda vou sentar. Fechei as quentinhas, tomei um banho, o pastor Marcos chegou. Falei, vamos embora. Aí ele falou, você não vai ficar não? Eu falei, por quê? Por que eu não vou? Vou. Ganhamos ali o centro de queimados, visitamos aquela Cracolândia, ali atrás onde era o mercado extra, e foi uma bênção. E é assim que nós devemos fazer. Acordei cansada? Não estou mentindo. Não acordei cansada. Porque o Senhor renova as forças daquele que se desgasta por Ele, pela obra. É assim. É colocar a nossa vida no altar diante de Deus, porque Ele vai cuidar de nós. Enquanto nós cuidamos do arado, Ele cuida de nós. Enquanto nós fazemos a obra, Ele cuida de nós. O que nós não podemos é escolher a obra. Ah, pastor, mas aí lá é muito longe para mim ir, não dá não. Até os confins da terra. Não tem quando Jesus ele nos envia para uma missão, para uma obra, o Senhor ele vai diante de nós, ele garante a nossa ida. Ele garante a obra, ele envia sinais. Eu estava apreensiva, nós viemos, começamos a conversar com o motorista. Aí o motorista, um novo convertido, olha só. Aí começamos a falar de Jesus dentro do carro, e ele falando assim, irmã, a senhora arrumou, a senhora conseguiu a pessoa certa. Eu falei, mas Deus faz assim. Ele me enviou e enviou alguém especial para me levar também. Porque Deus faz assim. E aí aí eu pergunto, por quê? Que muitas das vezes a igreja se retém aquilo que é tão lindo de fazer. Não há algo mais lindo dentro da obra de Deus do que você falar do evangelho, do que você abordar uma pessoa, do que você dar um testemunho da tua vida para uma pessoa. E você vê ela se render, você vê ela crer, você vê ela aceitar Jesus. Você olhar depois de um tempo e falar assim, está povoando o céu, faz parte do meu rebanho. Porque eu fui fruto de um evangelismo. Eu não fui criada num berço evangélico, não. O meu pai era um homem espírita e a minha mãe era católica, daquelas praticantes. Mas todas as vezes que a minha mãe estava na rua comigo, alguém evangelizava e falava com ela, essa menina é diferente, ela é escolhida, leva ela para uma igreja. E a minha mãe, Deus me livre que eu levo minha filha para a igreja de crente. E eu era louca para ir para uma igreja de crente. Mas Deus, ele é tão fiel que ele botou uma vizinha que era evangélica, e ela começou a me levar para a igreja com ela. Era a igreja batista. E ali eu comecei a conhecer o evangelho, ali eu conheci a pessoa de Jesus através do evangelho. Primeiro salmo que eu li na igreja foi o Salmo 139. Eu li esse salmo uma vez e nunca mais esqueci nenhum versículo dele. Foi a palavra de evangelismo que o Senhor colocou na minha vida, no meu coração. Foi o Salmo 139. E de lá para cá eu sempre procurando me posicionar, me ajustar com o Senhor. Até que o momento de Deus na minha vida chegou. E Deus, ele faz assim. Agora isso tudo fruto de alguém que foi corajoso lá atrás para evangelizar alguém na rua, para confrontar forças espirituais do inferno.
Mas aquela palavra, aquelas palavras daqueles dias de evangelismo que eu ouvi quando eu tinha a idade de 7 ou 8 anos de idade, nunca mais eu esqueci. Ficou no meu coração. E hoje, nós olhando para todas essas circunstâncias, por que nós não vamos fazer a obra tão linda de Jesus? Por que não evangelizar? Por que não levar o evangelho? A gente pode levar o evangelho aqui, ó, parado na porta da igreja. A gente pode descer aqui, ó, montar aqui na esquina e evangelizar. Falar de Jesus, convidar para a obra do Senhor. A obra missionária. Irmã, mas eu não tenho dom de ir na rua falar com as pessoas. Vai para dentro da tua parentela que tem gente lá para ouvir Jesus. Vai para dentro da tua casa. Vai para aquele almoço na casa da tua família. Ora a Deus, dobra o joelho, o Senhor me enche, me reveste e me leva. E o Senhor vai te levar, porque é o ide dele. E se eu me coloco na dispensação do Senhor, Ele vai me encher, Ele vai me revestir, Ele vai me levar exatamente aonde há necessidade. Eu preciso estar posicionada diante de Deus. Eu preciso querer fazer a obra de Deus. Isso é um desejo que tem que ter no nosso coração. Porque a missão, ela começou no coração de Deus. De Deus passou para Jesus, Cordeiro. Foi a maior missão no mundo, foi Deus ter enviado o Cordeiro, que foi Cristo Jesus, para nos salvar. E Jesus cumpriu parte do ministério dele aqui. E a outra parte ele nos comissionou a fazer. E o que nos impede hoje de fazer uma coisa tão linda que nós recebemos direto da mão de Cristo Jesus? Porque a comissão de estar levando o ide, foi direto de Jesus para nós. Foi de Jesus para a igreja. Foi de Jesus para os discípulos. E quem somos nós se nós somos discípulos de Cristo? Eu sou discípula de Cristo. Todos nós somos. Então o ide é para mim e para você. O ide é para nós. O ide não é só para a irmã que está com a camisa de missão. O ide não é só para o pastor da igreja. É porque o pastor tem que estar na frente. O pastor não pode ir, vou eu. O que a gente não pode é deixar de ir. O que a gente não pode é deixar de fazer. E muitas das vezes a gente deixa de ir para poder criticar quem não vai. E não podemos fazer isso. Eu não quero saber quem vai, quem não vai, quem pode, quem não pode. A justificativa Cristo está vendo. Quem nos testifica é o Espírito Santo. Eu é que não posso deixar de ir. Eu é que não posso deixar de fazer. O mundo pode parar, eu é que não posso. Porque nós, cada um de nós, temos sobre as nossas mãos uma comissão dada diretamente por Cristo Jesus, logo que Ele ressuscitou. A primeira preocupação de Cristo foi enviar os discípulos para continuar o ministério de preparação do povo na terra, povo de Deus. Nós só estamos aqui hoje porque antes de nós veio uma geração e veio outra geração que não deixou parar a obra. E nós estamos aqui hoje dando continuidade. Amanhã eles vão crescer e vão dar continuidade ao nosso lugar, se assim o Senhor permitir. E aí a gente fica muitas das vezes na guerra material, na guerra com o irmão, na guerra física, porque eu não dá, porque eu não vou. A missão, ela é uma coisa tão linda, e ela é tão assim, ela transcende tanta essência de Deus, que Jesus, ele deixa para nós várias opções para fazermos missão. A irmã não pode andar? Faz a missão orando. A irmã não pode dobrar o joelho? Colabora para aqueles que vão. É assim. Não é uma obra restrita que eu só faço se eu andar na rua. Não, é uma obra que eu faço orando pela madrugada por aqueles que vão. Orando pela madrugada para o Senhor levantar pessoas corajosas para confrontar o mundo e levar o Evangelho. Eu não posso dobrar o meu joelho. Eu tenho problemas que eu não acordo de madrugada. Colabora, mas colabora de uma forma saudável para o reino de Deus. O que nós fazemos é para o reino de Deus. Não é para o pastor, não é para o homem, é para Deus. A obra
de Deus nós recebemos direto do céu para a nossa mão. Não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a irmã. Não, é você e Deus, é eu e Cristo. E ponto, é direto do céu para a terra. E às vezes a gente perde tanta oportunidade de falar de Jesus. Está na fila do ônibus, alguém reclama. Ah, mas eu tenho alguém que pode resolver o problema, irmão. Jesus, conhece Jesus? Você tem uma vida com Jesus? Você serve aquele que pode resolver o teu problema? Mas muitas das vezes a gente junta com outro para chorar lamúria. Ao invés de evangelizar ele, a gente junta as nossas dores com ele, entendendo que assim vai dar certo. E não é. A dor de um crente, a lágrima de um crente, ela é deixada no altar do Senhor. Quando eu levanto, é para testificar, é para apresentar Jesus. Paulo teve várias viagens missionárias. Paulo teve uma missão dolorosa e difícil na terra. Mas em nenhum momento do livro de Atos relata que Paulo murmurou ou reclamou, choramingou por coisas que ele passou. Muito pelo contrário. Ele estava apanhando e ele estava apresentando Jesus. Ele estava sendo expulso dos lugares e ele estava apresentando Jesus para as pessoas. E muitas das vezes uma cara feia, um bico torcido vai me parar. Hoje eu não vou no evangelismo não. Ela me olhou assim, me olhou estranha, não me chamou. Não tem que chamar, quem te chama é Jesus. E ele já está chamando aqui pela palavra. É ele. E muitas das vezes a gente não tem que ficar como crente menino esperando o pastor chamar. Irmã, quando é que é o evangelismo? Que horas vai sair da igreja? Eu vou com a senhora porque Jesus mandou eu ir. O ID é para mim também. É com ousadia que nós vamos entrar no céu. É com autoridade que a gente tem que falar de Jesus. Não é se escondendo atrás das desculpas, mas é fazendo de frente aquilo que o Senhor mandou. É uma coisa simples. Irmão, boa tarde, com licença. O senhor sabia que Cristo cura, salva e liberta? O senhor sabia que Cristo pode mudar a história da tua vida? Você sabia que Cristo cura a enfermidade? Eu passei por uma enfermidade assim e fui curada. Porque todos nós temos testemunho para dar. Todo crente tem testemunho, sabe por quê? Porque nós passamos por processo. Se eu passo por processo, eu tenho testemunho. Se você passa por processo, você tem testemunho. O processo é para testificar de Deus. O vale é para nós vermos Deus revelado em nós. Não é para a gente ficar chorando. Testemunho não é para ocultar, é para falar. Cristo fez isso e isso na minha vida. É para isso que nós fomos enviados. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a nossa grande missão. A grande missão da igreja é essa. E muitas das vezes nós estamos negligenciando. Porque eu só tenho sábado para muita coisa. O tempo que eu tenho é justo o horário que eu tenho que ir para a rua evangelizar. João dormia no chão com a cabeça na pedra. Nem roupa de cama ele tinha quando ele foi exercer o ministério dele. É só procurar na palavra. Ele não tinha casa. Jesus tinha casa? Não. Jesus descansava nos lugares aonde ele chegava e era acolhido. Mas a vida dele era pelo mundo, levando o evangelho, fazendo discípulo, curando e conectado com Deus em todo o tempo. E hoje em dia, como é que está sendo a nossa caminhada? Como é que está sendo o nosso ID? Como é que nós estamos trabalhando para Jesus? Porque almas, muitas das vezes, alma não é para encher a igreja, não. É para encher o reino de Deus. Então não adianta, irmã, mas por aqui ninguém quer aceitar Jesus. O objetivo do evangelho é encher o reino de Deus. Não é a igreja. A igreja, qualquer uma que ele entrar, vai. Mas a semente que você plantou naquele coração, que se rendeu 1 ano, 2 anos depois, essa semente o Senhor tem anotado lá. Pode ter certeza disso. A semente fica anotada pelo nosso Criador. Porque é Ele que renova, é Ele que nos enche dessa semente. Mas não é para que a gente venha brotar por dentro, é para que nós venhamos a colocar essa semente, jogar essa semente em outros corações, lançar sobre a terra.
A terra é o mundo, são as pessoas que sofrem porque não sabem que Jesus pode mudar a história delas. Porque elas precisam ouvir muitas das vezes a história da sua vida para saber que existe um Deus que ressuscitou, que está vivo, que é fiel e que faz. Muitas das vezes falta isso na vida dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa que está há muito tempo desviada porque não teve maturidade de entender algo que aconteceu dentro da igreja. Mas Jesus nos levanta para ir lá resgatar essas almas. Falar de Cristo Jesus. Perguntar para ela assim, o que Jesus fez com você? Ah, mas não quero saber de igreja, eu quero saber de Jesus. O que Ele fez para você largar Ele? Ele fez alguma coisa contigo? Não, então volta. Volta porque o mundo não é o seu lugar. É dessa maneira que muitas pessoas nós encontramos. Nós saímos por aí para evangelizar. É cada história, sabe? Cada coisa que a gente, sabe, fica assim, pensativo. A forma como o diabo tem tirado as pessoas de dentro da igreja. Por tudo dá uma briga, por picuinha por isso, é briga por aquilo, é confusão por aquilo, é cor de uniforme, é cor de blusa, é sapato. Meu Deus, o reino de Deus é tão maior do que tudo isso. Nós amanhecemos o dia e não sabemos se vamos anoitecer. Quantas pessoas levantam o dia bem, com saúde, anoitece em cima de uma cama de hospital morta? Ficou tudo por aí. As brigas, as disputas. E sendo que o reino de Deus é logo ali. E ali nós investimos nas coisas da terra, mas não investimos nas coisas do céu. Nós temos que investir no céu. O essencial para a minha vida e para a sua está no céu, não está na terra. Não está nas coisas da terra. Precisamos desprender da terra e nos ligar e prender no céu. E aqui a gente vê o versículo 19, ele fala assim: portanto, fazei discípulos de todas as nações. A ordem principal de Jesus não é viajar, mas transformar pessoas em seguidores dedicados de Cristo, em todas as culturas e lugares. E quando o Senhor nos leva a lugares extremos, lugares difíceis, de nós chegarmos, de entrarmos, de sairmos, é para a gente chegar, apresentar Jesus, deixar Jesus ali e seguir. Não é para ficar lá prostrado, não. Não é para ficar esperando aquele local mudar a nossa essência, não. É para chegar lá, desfazer, espalhar a essência que é Cristo e ir embora e deixar lá a semente. Porque a semente, quando ela cai em bom coração, em boa terra, ela leva um tempo, mas ela brota. Ela brota. Ela vira árvore frutífera. Eu ouvi um testemunho de uma vez fazendo o evangelismo. Meu esposo estava comigo. Eu passei pela rua evangelizando. E nesse dia eu estava muito triste. Triste porque eu marquei o evangelismo e só tínhamos eu e ele para fazer. E eu fiquei assim com o coração entristecido. Eu falei, poxa, por que a igreja não gosta de ir para a rua falar de Jesus? Isso trouxe uma certa tristeza para mim. E eu saí evangelizando. E pelo meio do caminho, evangelizando as pessoas. E o coração triste, triste. E eu conversando com Deus pelo caminho. Eu falei, Senhor, será que eu estou fazendo as coisas fora da tua direção? Será que não é para essa comissão, não está exatamente comigo? Porque as pessoas não estão indo, não estão acompanhando. Aí Deus não respondeu nada. Passou um carro por mim, por ele. Um carro de um homem que nós nunca vimos na vida. Olha como é que Deus fala. Como é que Deus envia o sinal diante de nós na hora de fazer a obra. Aquele homem passou por nós e voltou de ré. Eu fiquei até assustada. Ele parou, chamou a gente, me deu a paz do Senhor. Ele veio direto a mim, ele nem falou com ele. Ele cumprimentou, ele veio direto até mim. Ele falou, missionária, não pare de fazer essa obra. Não pare, porque hoje eu sou um missionário, estou com viagem marcada para fora do Brasil. Mas foi uma atitude de uma missionária como a senhora que me trouxe para a vida, para perto de Jesus.
E eu falei assim, é mesmo? Ele falou assim, eu era um traficante, eu estava numa boca de fumo, quando essa irmã chegou para mim e me evangelizou, ela me deu um panfleto, e ela falou assim para mim, guarda, e eu guardei. Quando ela desceu a favela, a polícia chegou, eu fui preso. Eu fiquei 8 anos preso, pagando pelo crime. Só que lá dentro do presídio, ele falando isso para mim, na presença dele, de frente para a minha congregação. De frente para a minha congregação. Ele falou assim, e eu estava lá dentro do presídio, e teve um dia que chegou droga para mim e para os colegas usar, e nós fomos usar, mas não tinha papel para nós colocarmos a cocaína para fazer uso. E quando eu meti a mão no meu bolso, assim, nas minhas coisas, eu só tinha, o único papel que eu tinha era o panfleto amarelo, guardado há 8 anos. E ele falou assim para mim, quando eu peguei no panfleto, que eu preparei o panfleto, eu caí no chão chorando. Eu fui tomado por um choro que eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava. E ali, quando eu melhorei do choro, eu falei para o cara assim, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero isso daqui, apontou o panfleto. E aquele panfleto converteu, aquele panfleto, através do Espírito Santo de Deus, mudou a vida daquele homem dentro de um presídio. Essa foi a resposta que Deus me deu. No dia que eu pensei em parar, porque naquele dia, naquele dia, passou pela minha cabeça parar de evangelizar. Mas foi essa a resposta que Deus trouxe para mim. Não importa. O importante é você ir e fazer. Se eu te enviei, vai. E hoje eu vou. Aonde o Senhor me enviar, eu vou. Eu falo do Evangelho, eu testifico das coisas que Deus fez na minha vida. Eu testifico do que Deus faz. Em cada evangelismo que nós fazemos, há um sinal do céu no nosso meio. O Senhor envia um sinal falando assim, eu estou aqui contigo. Olha como eu falo contigo. Sou eu, Deus, que estou diante de ti. Todas as vezes que nós fomos para a rua fazer a obra do Senhor, há um sinal do céu no meio de nós. Aqueles que vão conosco vê e contemplam. E eu não falo isso para me engrandecer, não. Muito pelo contrário. Eu quero ser cada vez menor. E eu quero que Deus seja cada vez maior. Na minha vida e na vida daqueles que eu levo a palavra. É na vida deles que eu quero que Deus cresça. É na vida deles que eu quero que Deus apareça. É para eles que eu quero que Deus se revele. Para eles. Porque Cristo Jesus, ele fala com os próprios lábios dele. Não vim eu para os doentes, para os enfermos, para os fracos e necessitados. Está escrito na palavra. O Senhor Jesus fala isso. Pelos lábios dele. Então nós devemos levar esse Cristo que veio para os fracos, oprimidos e doentes, para os acorrentados. É função nossa levar Cristo até eles. É responsabilidade nossa levar Jesus até essas pessoas. E quando eu não posso ir, eu tenho que olhar para minha irmã indo e dobrar o meu joelho para orar por ela. Senhor, bota enfermo na frente dela. Senhor, opera maravilha lá. Senhor, toca com as tuas mãos. Opera maravilha no meio da rua, como o Senhor fez lá na Babilônia. É dessa maneira. Nós temos que fazer a obra de Deus assim. Em comunhão, em santidade, em união, com o coração aberto para o céu. O nosso coração, ele deve estar aberto para as coisas celestiais. Porque nós vamos ser cheios das coisas celestiais. Porque o Senhor Jesus, nós temos o essencial, que é Cristo. Nós temos o essencial para a nossa vida, que é Jesus. E ali a gente vê que somente
a constante presença de Cristo é que vai nos ajudar a fazer toda essa comissão. Porque eu vou falar para os irmãos. Eu, essa semana, tive uma crise de labirintite. Se eu falar para os irmãos que eu estou aqui com uma crise de labirintite, ninguém vai acreditar. Mas eu não cancelei os compromissos que eu tinha. Eu não cancelei. Eu ministrei o evangelho no sábado pela manhã. Eu ministrei o evangelho no domingo pela manhã hoje. E hoje eu estou aqui novamente. Eu falei com o Senhor. A obra é tua. Se o Senhor me mandou ir lá, o Senhor vai comigo e vai me garantir. E eu vou falar tudo que o Senhor mandar. E é a presença de Cristo. Sabe por quê? Porque toda autoridade é dada a mim e a você. E essa autoridade, ela vem direta de Deus. E a autoridade que Deus dispensa sobre a minha vida e a sua, o diabo não tem poder de tocar. Ele tenta, mas ele não consegue. Porque quem está diante de nós é o leão da tribo de Judá. E é para Deus que nós estamos trabalhando. Nós não trabalhamos para a força do homem. Nós trabalhamos para aquele que tem todo o poder. Todo o poder no céu e na terra. E esse poder é dado a mim e a você. E é debaixo desse poder que nós precisamos nos conscientizar que é responsabilidade nossa levar Jesus para fora da igreja, apresentar para os enfermos, apresentar para os doentes. É responsabilidade nossa, porque cada semente lançada, que ela caia ou não em terra fértil, ela é anotada no céu por Cristo Jesus. E assim eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai continuar falando em cada um dos nossos corações, porque Jesus está falando comigo também. E assim eu gostaria de agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.